Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quinta-feira. Participam analisando as notícias com você, a advogada Camila Amorim, a empresária do setor, não é empresária, a executiva do setor automotivo, Cris Aragoni. A primeira notícia que a gente vai comentar, Cris, é um levantamento interessante do portal G1, de que todas as cidades da Baixada Santista que têm praia, com exceção de Peruíbe, proíbem a cobrança de consumação, mas também não regulamentam isso para ambulantes que colocam cadeiras e guarda-sóis na praia. A praia uma boa parte da praia fica loteada por isso, em algumas cidades daqui. E essa proibição não é respeitada, embora seja verdade que o frequentador da praia fica um pouco inibido de usar a cadeira e o guarda-sol do ambulante e não consumir nada, não é? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho certo. Você está lá na praia, você quer sentar no espaço comercial. Ali está numa praia, mas ele tem a licença para ter o comércio dele, a barraquinha é um comércio, um raio de X metros. Que não está regulamentado. Não está regulamentado, mas é uma prática. Eu me sentiria constrangida. Você vai a um bar, senta, ocupa a cadeira, é atividade econômica, é o meio de vida daquela pessoa. Aquela pessoa vive disso. Ela não está lá na praia passeando e vendendo alguma coisa. É o comércio da pessoa. Você vai sentar e não vai consumir nada? Pelo amor de Deus, isso é o bom senso. Não precisa... É o que eu falo. Quando se tem bom senso, não precisa de leis, mas às vezes a gente precisa ter uma caneta ali para determinar o que você deve ou não fazer. É a falta de educação, na minha opinião. Você senta num bar, ocupa a cadeira, ocupa o espaço, o dono do comércio, ele ganha dinheiro girando ali, as mesas, a barraquinha da praia é a mesma coisa, ele não está lá tomando sol, ele está lá para trabalhar e levar o sustento para casa dele, tá certo, não tem mesmo que sentar sem consumir. Isso é evidente que qualquer banhista, é o que eu falei no começo, qualquer frequentador fica inibido de sentar num lugar e não consumir. Só que proíbe a consumação mínima, ela é praticada e a diferença que tem em relação a um bar é que ali, Cris, é espaço público, a praia é uma área pública. Então, eles têm que proibir o comércio, então tira todo mundo, já que é permitido... Ou limita o número de cadeiras e guarda-sóis para não ocupar uma área tão grande. Já que é permitido... Agora, a pessoa, você tem um comércio, está lá vendendo caipirinha, água de coco, cervejinha, eu vou lá, sento, não consumo nada e... pelo amor de Deus, gente, faça meu favor. Primeiro, boa tarde a todos. Eu vejo um pouco diferente da Cris. Justamente por se tratar de um comércio, eu acho que você pode alugar a cadeira e o guarda-sol. Isso é uma coisa. Mas você não tem que exigir o consumo mínimo, porque nós estamos numa praia, num local público. Então, se você quer ir à praia, você ou leva a sua cadeira e seu guarda-sol, ou você aluga de quem está com o guarda-sol e a cadeira lá. E falta não só regulamentar essa questão de consumir ou não consumir, como o Paulo falou, a questão do espaço. Porque hoje em dia a gente vai à praia, muitas praias aqui do litoral, e você não tem nem espaço para colocar a sua cadeira e seu guarda-sol. Então você acaba sendo obrigado a usar e, no caso, em muitos lugares cobram uma consumação mínima, que eu acredito que não deva ser uma consumação mínima, deva ser uma locação pela cadeira e pelo guarda-sol. Tanto que hoje, no Espírito Santo, é muito comum, eu falo por conta de Vitória, que eu vou bastante, você vai lá, você tem um espaço na areia. Se você quiser, você loca a cadeira e loca o guarda-sol. Mas lá existe o espaço para você colocar a sua cadeira e seu guarda-sol. Então, eu acho que falta uma regulamentação geral, não só em relação à consumação, mas em relação ao espaço, quantidade de cadeiras, tudo isso. E aí viria uma locação de espaço ou locação do guarda-sol e da cadeira daquele indivíduo que quer pagar por isso. Tem uma limitação natural que é a capacidade do ambulante de levar guarda-sóis, e eu não gosto desse plural, mas é o certo, né? Guarda-sóis e cadeiras de praia, porque o veículo automotivo ele é proibido de entrar na praia. Alguns desobedecem isso, mas é proibido.
Mas, de qualquer maneira, ele tem que levar no início, tem que tirar, muitas vezes debaixo de chuva, no final do dia, cansado. Ele deve ser mesmo remunerado por isso. Agora, é consumação a medida certa? Deve ser limitado o número de guarda-sóis e de cadeira? É fácil de fiscalizar? É uma questão que ainda não está regulamentada. A gente tem para comentar, Cris, 3 histórias de crianças bem diferentes entre si, mas que todas servem de alerta, assim, principalmente a primeira, que é muito triste, a terceira, que é muito triste também, servem de alerta para os pais. O menino não é só pai, tio, avô, irmão, tudo quanto é parente, né? Primo. Um menino de 5 anos, no domingo, morreu afogado numa chácara, na piscina de uma chácara em Itanhaém. O pai se descontrolou, tentou tirar a arma de um guarda municipal na unidade de saúde onde o menino foi atendido, né? Foi socorrido, mas morreu. Depois ele chutou a viatura, acabou sendo levado para uma delegacia, encaminhado para uma delegacia. Entre Apiaí e Barra do Chapéu, no Vale do Ribeira, uma mulher com o filho de 4 anos, dirigindo, voltando para casa, caiu numa ribanceira. O menino de 4 anos, vendo que a mãe ficou imobilizada, presa no carro, subiu um barranco de 4 metros para pedir socorro, salvou a vida da mãe. Um menino de 4 anos. É uma história bem interessante de um pequeno heroísmo, né? E na Argentina, o desafio do apagão no TikTok, em que as pessoas tentam manter pelo máximo tempo possível sem respiração, uma menina de 11 anos morreu. Nos Estados Unidos já tinha tido uma morte de uma criança também que, para ficar muito tempo sem respirar, acabou se enforcando e não estava sozinha em casa, não foi atendida e morreu. Então, é sempre importante estar muito atento ao preço da satisfação, do prazer, da gratificação de ser pai e também tio, avô, é a vigilância permanente, não é, Cris? Não, você não tira o olho, são horripilantes, né? Você dá uma dor no coração. Sabe, Paulo, no domingo eu estava vendo uma matéria falando que o afogamento é a primeira causa de morte infantil. Eu não sabia. O afogamento é a primeira causa. A segunda causa de morte de criança abaixo de 10 anos de idade são acidentes domésticos. Eu também não sabia. Então, o afogamento, inclusive, em pequenos lugares, como baldes, por exemplo, né? Uma criança se afoga em baldes, às vezes, tinas, né? A criança não tem noção daquilo que ela faz ao brincar com balde. Piscina é muito perigoso. Todo mundo devia colocar crianças em aulinhas de natação desde pequeno, o mais cedo possível. E a questão de piscina, não dá para ficar desatento. Piscina sem vigilância de um adulto tem que estar protegida, começa daí. Segundo, a criança está brincando na areia, o adulto tem que estar do lado observando, porque é muito perigoso. Como a Cris falou, é um índice de morte altíssimo. Em relação ao acidente, que o menininho saiu como herói por ajudar a salvar a mãe, também serve de lição. Toda criança devia ser ensinada a, vendo coisas perigosas, vendo acidentes, buscar a ajuda de um adulto. Se proteger, essa criança estava muito bem educada, estava muito instruída, vamos dizer assim. Ele viu que a mãe estava impossibilitada de sair daquele carro, estava em sofrimento, alguma coisa. O que ele fez? Ele tinha condições, ele foi buscar a ajuda de um adulto. Então, é questão de educação. Toda criança deveria ser assim. A gente devia passar a educar as crianças dessa maneira. E essas brincadeiras de internet, gente, pelo amor de Deus, criança não tem que ficar na internet sem supervisão, porque elas não têm noção de onde aquilo pode chegar. Quantas brincadeiras dessa a gente já teve que noticiar que levaram à morte? Eu lembro de uma brincadeira que eu acho que era baleia alguma coisa. Baleia azul. Criança morreu. Agora, de novo, cabe de novo ao adulto supervisionar isso. Não é brincadeira, as crianças acham que vão ser super-heróis, querem ser melhor do que o amiguinho, melhor do que aquele, sei lá, eu. Não dá, gente. Internet, piscina e mais um monte de coisa, se a gente começar a listar aqui,
só com supervisão de um adulto. E criança tem que ser ensinada a ajudar, a salvar, no caso, foi o salvamento, e procurar ajuda quando outra precisa. Cris, uma vez eu li na revista Veja uma reportagem sobre como que o pedófilo atua para atrair uma criança pela internet. Eu era pai de crianças pequenas, eu fiquei aterrorizado, porque se a criança responder uma vez, ela não consegue, é muito difícil ela conseguir sair depois. Acabou. Os pais devem, mais do que monitorar, tem que usar da tecnologia, vigilância cerrada. Hoje, você tem aplicativos de defesa dos pais que eles colocam no telefone dos filhos e daí você consegue acompanhar toda a navegação. Você bloqueia também alguns você sites, acompanha, né? Você acompanha a navegação e mais, você acompanha inclusive o que é digitado. Você consegue ver em tempo real o que o seu filho está vendo, consegue ver o que ele digitou, o que o outro digitou. Eu aconselharia a todos os pais instalarem esse aplicativo parental de segurança para que monitore de perto. E mais, esses aparatos de segurança deveriam se estender até os 18 anos, lógico, consentimento, mas você tem que ter uma vigilância muito, muito próxima, porque não é só a criança que cai. Adolescentes, quantas meninas e meninos caem no conto do vigário, vão viajar, você se depara com essas matérias no Instagram ou no Facebook, minha filha está sumida, foi conhecer o namorado lá no Rio de Janeiro e pegou o ônibus. Então, é só a história da carochinha. Então, o lobo mau e a bruxa existe, o lobo mau e a bruxa, que antigamente a gente tinha medo da loira do banheiro, do Drácula, agora essa turma existe e está no seu telefone. Eu acho que vale a gente dar até um alerta a mais para os adultos também, porque hoje esses golpes dos aplicativos de paquera, que levam muita gente à morte, sequestro, assalto, também existem e também existe o lobo mau e a bruxa nesses aplicativos. Então, eu acho que hoje serve de alerta para todos. Que os pais vigiem as crianças. Não vou entrar aqui na questão de privacidade, porque eu acho que até 18 anos, desculpa o termo, mas dane-se a privacidade do adolescente. Exatamente. Ele tem que ser vigiado de perto, sim. E essa questão para os adultos, de paqueras, disso, avisa o amigo. Fala, tô num relacionamento pela internet, porque também merece ficar de olho. Cris, hoje é aniversário de Praia Grande, você mora em Praia Grande, 56 anos de emancipação, a cidade que deu um salto de qualidade de vida nas últimas décadas, principalmente teve talvez o mais visionário dos políticos daqui da região nos últimos 50 anos, Alberto Mourão, 5 vezes prefeito e todas as vezes elegendo o sucessor. Na minha opinião, o melhor gestor de cidades do Brasil. Eu conheço bastante o prefeito Mourão, já entrevistei o prefeito, estive próximo e vi ao vivo e a cores. Aqui não é uma conversa para boi dormir. E hoje é a prefeita Raquel Kine. Isso, hoje é a prefeita Raquel. Mas eu vi ao vivo e a cores. Eu moro na cidade e eu vi esse desenvolvimento acontecendo. E o desenvolvimento, quando você tem um bom gestor, gente, muda completamente. A cidade promove bem-estar de fato, ao vivo e a cores. Ele melhorou a segurança, iluminação, os equipamentos públicos são de primeira. Hoje, você mora na Praia Grande, muitos pais preferem deixar os seus filhos nas escolas da prefeitura do que colocá-los em uma escola particular. Então, melhora até a economia de mercado, porque o colégio privado tem que melhorar a qualidade, porque você tem ali a iniciativa pública com uma educação de primeiríssima linha, equipamentos de primeira também, competindo com o empresariado. A estrutura da cidade é uma revolução na infraestrutura que trouxe a iniciativa privada, e você tem um shopping espetacular, você tem iniciativas de construtoras construindo prédio de 40, 50 pavimentos, e a Praia Grande é um canteiro a céu aberto. Hoje eu estava voltando da academia, uma festa lindíssima ali no Canto do Forte, lindíssima, com helicóptero, carros antigos. Olha, se você está na Praia Grande ou se pode dar um pulinho lá, vale a pena. Eu amo a minha cidade.
E hoje, no Quietude, às 6 da tarde, tem a inauguração do novo pronto-socorro central na Avenida Kennedy. A gente continua falando um pouquinho de Praia Grande depois do intervalo, que é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, a Cris Aragoni, executiva do setor automotivo, a Camila Amorim, advogada, analisam, comentam as notícias com você. Parabéns para Praia Grande, Camila. Parabéns para Praia Grande, parabéns aos praiagrandenses, essa eu não sei falar. Parabéns a todos, parabéns ao ex-gestor, que, como a Cris relatou, foi um sucesso, a atual gestora, que continue esse caminho maravilhoso. E vale lembrar que Praia Grande também é uma das cidades mais antigas que a gente tem por aqui. E é muito legal a gente ver que com uma coisa profissional, né, uma administração profissional, uma gestão séria, tem ótimos resultados. Então, parabéns a todos, porque deu certo Praia Grande, esperamos que continue dando. A gente tem agora duas notícias políticas nacionais, depois dessas notícias locais que a gente comentou, como a ocupação das praias pelos guarda-sóis e cadeiras, os quiosqueiros, como a notícia da morte por afogamento, né, do menino que salvou a mãe num acidente no Vale do Ribeira. Uma dessas notícias é a do depoimento, Cris, ou do não depoimento, né, do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, e ex-secretário de Segurança por um período breve no Distrito Federal. Ele foi destituído no dia das invasões. Ele responde, as acusações contra ele são de omissão, no caso das invasões e depredações no domingo 8 de janeiro, e também por uma minuta que foi encontrada na busca e apreensão na casa dele, de um decreto de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral depois das eleições do segundo turno. O Anderson Torres ontem se manteve calado e a defesa dele disse que esse silêncio é por conta de não ter tido acesso ainda ao inquérito. Olha, gente, a política de tédio, a gente não morre no Brasil, né? De tédio, eu vou fazer um resuminho bem rápido. Se você quer entrar na política, não contrate o estrategista do Bolsonaro, que saiu das eleições com quase 60 milhões de votos, poderia ser uma voz da oposição, se calou e essa confusão, o povo na frente de quartel. Eu mesma fui na frente do quartel quase todos os dias, porque eu moro na frente do quartel, aqueles velhinhos ali, tudo com cadeirinha de praia, e estavam lá todo dia, a gente passava dando tchau. Enfim, dito isso, o Anderson Torres, por omissão, ele estava nos Estados Unidos, não é isso? Ele tinha ido viajar, acho que o acesso que ele teve às informações, o Flávio Dino, o ministro da Justiça, teve, inclusive, relatórios muito mais aprofundados do que o próprio Anderson Torres. O Flávio Dino quase que ficou olhando pela janela, dando tchau, vendo Roma pegar fogo. Foi, assim, uma felicidade geral da nação, porque o que aconteceu deu uma caneta muito maior para o Lula fazer aquilo que ele já queria fazer, que é uma intervenção federal, uma intervenção nas políticas da polícia e do exército. Eu li ontem no G1 e no Diário do Poder, falando que eles estudam mudar alguns regulamentos das Forças Armadas, algo impensável há um tempo atrás, depois daquela desordem, daquela baderna, daquela bagunça, daquele vandalismo, do que fizeram que, gente, a esquerda a vida inteira depredou, incendiou. Eu mesma estava numa concessionária em 2013, quando 20 carros foram incendiados. Nós tínhamos que parar de trabalhar, aquela avenida inteira incendiada, depredada, vandalizada. E o pessoal da direita, aqueles velhinhos do WhatsApp, fizeram a mesma coisa. Então é indefensável. Anderson Torres, né,
que até então ele era secretário de segurança do Ibanez. Ele tem que se explicar, apesar dele não estar no Brasil, mas eu acho que o que ele tem de holofote contra ele, na minha opinião, é o mesmo holofote que deveríamos estar interpelando o nosso ministro da Justiça. Eu não vejo bem assim. Eu acho que qualquer manifestação terrorista, não importa se é direita, esquerda, centro, cima, baixo, enfim, não me importa, deve ser repreendida. E uma manifestação, como a gente teve domingo, domingo ou outro, dia 8, não foi feita do dia para a noite. Não foi feita. Não foi ninguém que acordou aquele dia resolvendo quebrar coisas históricas, querendo quebrar vamos dizer, os 3 poderes. Não é assim que funciona. Então, qualquer ato de terrorismo, vandalismo, enfim, não importa de onde venha, tem que ser penalizado rigorosamente. Em relação ao Anderson Torres, ele tem muita coisa para explicar, ele tem muita coisa para falar. Não é porque ele saiu, na época, tinha saído há 8 dias do poder que ele não sabia de nada. Acredito que ele tenha muito a se explicar, porque ele certamente sabia muita coisa. E ao contrário do que a Cris estava expondo, na opinião dela, eu acho que ele tinha muito mais informação do que o Dino. Então, assim, tem muita coisa para ser esclarecida. Acabei de receber a notícia que houve mais um preso por questão de toda essa baderna no dia 8. Vale lembrar que muita coisa ali que aconteceu não vai ter conserto, gente. A gente teve quebradeira de coisas históricas e tem que ser penalizado. No sentido, eu achava, né, que o Anderson Torres fosse fazer uma delação premiada para poder resolver tudo que ele sabe. Mas, por enquanto, está no silêncio, o direito dele. Ele deixou o celular nos Estados Unidos, o Anderson Torres, e o direito de permanecer em silêncio é um direito que ele tem. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. A argumentação da defesa, na minha opinião, é inválida, porque eu li entrevistas do Anderson Torres em que ele não só se justifica em relação à posição dele durante as invasões e depredações, que é uma das acusações que ele recebe, como também em relação à minuta de decreto de intervenção que foi encontrada na casa dele, também se justificou. Então, ele conhece as acusações que ele está recebendo. Então, pelo menos nessas duas, eu entendo que a alegação da defesa não justifica o silêncio dele, que é um direito dele, sem nenhuma dúvida. Em relação ao que aconteceu, parece evidente que é coisa de comando, porque enquanto o comando esteve com o governador Ibanez Rocha e com o Anderson Torres, não houve uma reação da Polícia Militar de Brasília, que é muito bem treinada, que é muito preparada, que é muito bem remunerada e que tem a atribuição de zelar pela segurança dos prédios federais, é a atribuição da Polícia Militar de Brasília. Depois que teve a troca de comando, aí a polícia mostrou toda a eficiência, todo o treinamento, todo o cuidado, porque os prédios foram desocupados e não houve nenhuma morte, como aconteceu nos Estados Unidos, num episódio muito parecido de 2 anos atrás, quando a sede do Capitólio foi invadida. A outra notícia que é política, que é bastante interessante, que traduz também, de uma certa maneira, a polarização política no país, Camila, é a questão da destituição do presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Josué Gomes da Silva, filho do José de Alencar, ex-vice-presidente na época do Lula, nos 2 mandatos do Lula. Ele foi destituído nessa semana numa assembleia em que o pessoal dele já tinha se retirado por 47 votos a 1. Como presidente, ele colocou a Fiesp entre as signatárias, entre as entidades que assinaram aquela Carta pela Democracia, em agosto do ano passado, que era uma carta que tinha uma orientação contrária à do presidente Bolsonaro na época, né? Desde então começou essa dissidência, vai ser judicializada, e ontem um grupo de empresários que assinaram aquela carta, assinaram outra carta apoiando o Josué Gomes da Silva contra a Assembleia que o destituiu. Paulo, eu sou da seguinte opinião em relação a quase tudo na vida. Se não está funcionando, se tem cheiro de corrupção, se tem cheiro de coisa errada, destitui.
sabe? Eu acho que a gente hoje é isso que falta na nossa política de modo geral. E não significa que porque ele assinou uma carta, que eu assinei também, que muita gente assinou também, que ele está certo ou que ele está errado. Eu acho que a gente atualmente vem nos últimos anos misturando muito a questão administrativa dos órgãos federais, dos órgãos municipais e política. A gente tem o político não entendeu até hoje que a função dele é administrar sem roubar. Então, a partir desse momento que a gente não tem políticos administradores e que a gente tem essa divisão entre ser político e ser administrador, a confusão está armada. Então, não importa se assinou carta, se não assinou carta, se hoje está com o governo, se hoje não está com o governo. A questão é administrar. A Fiesp é o que é uma coisa monstruosa. Chegou lá por conta dele também, chegou. Mas se tem alguma coisa que não está funcionando bem, está aí para ser destituído, o outro para ser mandado embora, o outro para... Gente, a gente tem que usar o que existe hoje para ter o melhor. Não importa mais essa questão política, nunca deveria ter importado quem você apoia, quem você não apoia. Porque todos os políticos, não importa aonde, todos que administram grandes grupos deviam ser administradores. Não importa o lado da política que você esteja. Eu acho que é isso que falta. Então, assim, vai judicializar agora, vai. Onde tem fumaça, na minha opinião, tem fogo. Então, vai aparecer muita coisa. E aposto que aparecendo coisa, daqui a pouco, quem está apoiando, quem está contra essa questão dele, vai estar a favor da destituição. Ele é filho do ex-vice-presidente do presidente Lula, não é isso? É um empresário muito bem sucedido, é dono da Coteminas, não é isso? É dono da Coteminas, é um empresário muito bem sucedido. Eu sou uma pessoa que eu apoio a livre iniciativa e sou defensora da economia de mercado. A política não tem que se meter nisso daí. Se ele é um bom administrador, ali é uma entidade de classe, se ele levou, o importante é se ele assinou a Carta da Democracia, só que não, ou não importa. O importante é o que ele trouxe para o Estado de São Paulo e para as indústrias. Quais foram os acordos que a Associação dos Industriais de São Paulo conseguiram trazer em benefício do Estado, em benefício da produção, em benefício da criação de emprego, da criação de renda, da melhor imagem do nosso Estado e da nossa cadeia produtiva e cadeia econômica. Ele tem um bom trabalho, é nisso que eles têm que se debruçar. Ele foi um bom presidente, ele elevou a associação internacionalmente, ele fez uma boa gestão, enfim, é isso. Se ele apoia o Lula, se ele não apoia o Lula, isso deveria ser, de certa forma, irrelevante na hora de você eleger ou não um presidente de associação. Tem um outro pano de fundo aí interessante de ser analisado. Nessa semana nós tivemos aqui o economista André Roncalha e em relação à Fiesp, ele fez uma brincadeira com a sigla, porque o país passa por um processo de desindustrialização, e já faz tempo, Sim. né? Nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, a participação da indústria no PIB encolheu muito significativamente. Enquanto o agronegócio deslanchou, a indústria encolheu a participação no PIB. E ele falou que a Fiesp é a Federação dos Importadores do Estado de São Paulo, né? Importam mais bens industriais do que produzem esses bens. Na pauta do Lula, no discurso do Dia da Vitória, e depois ele já se referiu algumas vezes a isso, o Alckmin também, que está no Ministério da Indústria, do Comércio e do Serviço, eles falam em reindustrialização,
que é uma questão difícil, mas que precisa ser tocada. Mas, Paulo, eu vou falar uma coisa para você. O Brasil tem tudo para se colocar como o maior player mundial. Por quê? Eu vou explicar. A Europa, durante muito tempo, teve a manufatura barata porque ela tinha a energia barata. Energia barata, energia subsidiada, a manufatura ficava barata e nós, apesar da diferença de câmbio euro-real, nós importávamos aqui, ainda era mais barato do que comprar o semelhante nacional. Lógico, além de toda a tecnologia e desenvolvimento industrial que eles têm, nas plantas muito mais desenvolvidas. Só que hoje o Brasil ele tem condições de ser uma grande plataforma de exportação. A reindustrialização do Brasil, se o presidente Lula quiser, se o Alckmin realmente se debruçar nisso, é uma realidade, porque hoje nós temos energia barata. Mais do que isso, temos energia limpa. O Brasil é o país com 85% da sua energia limpa. Nós temos as plantas, as matrizes hídricas, solares e eólicas, as maiores do mundo, que não queimamos carvão, a gente liga, aperta o botão lá das termoelétricas só quando para de chover, o que não acontece nunca. Então a gente tem condições de sermos grandes exportadores, de termos grandes plantas industriais com energia limpa, barata e mão de obra qualificada. O que a gente precisa é aproveitar essas vantagens competitivas. A Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, pode ficar com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, a Camila Amorim, advogada, a Cris Aragoni, executiva do setor automotivo, estão comentando as notícias com você. Uma dessas notícias é nacional, mas é muito importante para a nossa região, que é o futuro institucional do Porto de Santos. Durante o governo Bolsonaro, foi encaminhada, a gente até tratou disso aqui com o secretário nacional de portos na época, Diogo Piloni, que era uma questão confusa para a gente entender, a privatização da Autoridade Portuária de Santos. Ficou muito claro que, com a eleição do Lula e a colocação do Márcio França, a nomeação do Márcio França como ministro de Portos e Aeroportos, dificilmente esse processo teria continuidade. O Bolsonaro pretendia a privatização em novembro, não conseguiu fazer, era muito previsível que, se tentasse, seria judicializado. Mas o Márcio França, ele recebeu o pedido do governador Tarcísio de Freitas, que é um entusiasta dessa ideia, de prosseguir nesse caminho. E ontem ele descartou completamente, anteontem, em entrevista, ele descartou completamente. Ele falou até, Cris, em mudar o nome da autoridade portuária porque é em inglês, porque é para o mundo, é lógico, é até normal que seja em inglês, né, para o mundo, né? Mas ele descartou, vai voltar a ser em português. Ai, gente, cada uma. Eu vou falar uma coisa. Nós estávamos num governo que era pró-mercado, um governo liberal, pró-mercado, com a intenção de ter uma máquina enxuta e menor gasto para que o governo não tenha que se valer de empréstimos, porque o que acontece? O governo vai lá, emite empréstimos e pega dinheiro a juros para se sustentar, para sustentar a sua massa gorda, que o Estado brasileiro é um Estado gordo, obeso, né? Muito improdutivo. E o governo Bolsonaro listou inúmeras empresas para serem privatizadas. Essas empresas iriam ganhar escala com investimento da iniciativa privada, iriam ganhar escala, iriam ficar melhores ainda. Para a nossa região aqui, seria sensacional a privatização do Porto de Santos. Mas, quando nós tivemos a eleição do Lula, é uma política completamente diferente. Aumento de ministérios,
aumento de funcionários públicos. Ele, numa canetada, ele nomeou 28 mil pessoas, o Lula, numa canetada. Então, essas pessoas se preocuparam em todos esses ministérios aí. Então, é uma forma de ver o mundo, é uma visão completamente diferente. Eles vão segurar essas estatais, não importa se elas deem prejuízo ou não, eles vão segurá-las, porque é uma maneira deles construírem política, é uma maneira de barganha política na construção de acordos que o governo Lula acha interessante. Então, é lastimável, infelizmente, o governador Tarcísio não conseguiu convencer o Márcio França, que eu acho que se o Márcio França fosse convencido, ele talvez aí convenceria o Lula, mas infelizmente todos esses avanços que nós tivemos no governo Bolsonaro vão ficar lá na gaveta esperando, quem sabe, um dia a gente eleger um governo liberal novamente. Em relação ao Porto, a gente sabe da importância, a gente estava até aqui nos bastidores falando números percentuais em relação ao Porto. Infelizmente, o governo não tem dinheiro para investir no Porto. Isso é um ponto crucial. Então, eu acho que diante disso, uma parceria público-privada seria muito melhor do que uma licitação, do que colocar o Porto na mão de terceiros. Na parceria público-privada, a gente continuaria a ter o público, né, a entidade pública, o governo, olhando pelo Porto, mas também viria investimento, porque o Porto de Santos tem tudo para ser o número 1 da América Latina. A gente tem aqui a faca e o queijo na mão, falta o dinheiro para fazer isso. Então, vindo o investimento de uma parceria público-privada, nós conseguiríamos ter esse meio termo, seria o Porto continuar sendo 100% dos brasileiros, não que deixe de ser com uma privatização. Vale lembrar que privatização é um contrato por tempo determinado. Então, a gente continuaria tendo esse desejo de continuar sendo brasileiro, que o governo não deixou muito claro do que seria numa licitação, mas a gente teria investimentos. Porque, de novo, o Porto hoje tem tudo para ser o mais top que a gente já ouviu falar. E também, né, tem que ter um investimento nas ferrovias. Eu já falei isso aqui no programa e volto a esse ponto. Precisaria ter uma ferrovia e um porto unidos para que a gente pudesse não só receber essa carga que vem de navios ou que vai de navios, mas para a gente também poder baratear o custo que a gente tem hoje nas rodovias, que é muito alto, e essa distribuição acontecer da melhor forma possível dentro do Brasil. Em relação à privatização da autoridade portuária, a nossa posição aqui do Opinião Litoral normalmente foi de oposição a essa ideia. A gente entende que a operação portuária está toda privatizada e que a autoridade portuária é uma função que tem a ver com logística, tem a ver com segurança nacional, né? É um projeto nacional. O que foi colocado como atrativo para a privatização da autoridade portuária foi a capacidade de investimento que incluiria a ligação seca entre Santos e Guarujá, que essa ideia existe já desde a década de 20 do século passado, vai fazer 100 anos, teve projetos no final da década de 40 e nunca foi colocado, nunca foi escavado nada, nunca foi colocado nenhum tijolo. Mas a privatização da autoridade portuária é uma questão polêmica. O governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, francamente favorável, o governo Lula, Márcio França, francamente desfavorável em relação a essa ideia. Camilo, um advogado que defende a posse de armas foi baleado com a própria arma, não é? Pois é, Paulo, essa história, o cara mentiu, o cara fez tudo errado. Não digo bem feito porque tem o meu lado humano que não pode dizer. Mas, gente, o cara foi numa sala de ressonância magnética com a mãe. Quem já fez ressonância magnética sabe que eles não deixam a gente entrar com nada. Nem aquele mini brinco você pode entrar. Você tem que tirar tudo por conta do magnetismo da máquina, questões técnicas. Você vai lá e aí você mente. Você assina uma declaração dizendo que você não tem nada de metal.
Para quem não sabe, arma é feita do quê? De metal, gente. Saibam disso, não é de plástico. Aí você entra no campo magnético e acontece o inevitável. Só que o cara sabia que estava portando uma arma, assinou uma declaração de que não portava nada. E agora acha que a culpa é de quem? Que a culpa é do fantasminha camarada? Não, gente, o cara provocou o acidente. Vamos parar de ser que indenizar a máquina. Exatamente, que ele indenize o laboratório Cura, que foi onde ele estava fazendo o exame. Então, assim, o cara não é coitadinho, a pessoa provocou o acidente, ele estava ciente dos riscos, ele foi negligente, ele foi imprudente. E para mim ainda é pior, ele é um fã de armas, ele incita a população a usar armas. Que ele que diz que sabe usar, provoca esse tipo de acidente, e imagina quem não sabe, mas acha que sabe. Ou melhor, esse cara achava que sabia, né? Porque tá aí que não sabe nada. Então, Paulo, pelo menos em sala de ressonância ele não sabe, né? Mas é o básico, né? Ferro, Cris. O que é ferro? Vamos lá. Gente, eu achei que fosse fake news. Não. Eu achei que fosse fake news. Falei, mas que pauta é essa? Ah, a Camila já comentou, eu só vou ficar aqui dando risada do comentário da Camila. Não tem que indenizar a clínica. É bem estranha mesmo essa notícia, a Cris tem razão. Quando a gente se depara com essa notícia, mas como assim, como né? Assim? Como Faça assim? a meu favor. Imbecil com H. A gente já comentou aqui o aniversário de Praia Grande, a Camila também comentou, a Cris mora em Praia Grande, e a gente vai comentar agora uma notícia que é interessante, que tem cunho religioso. Dizem que em religião a gente não deve comentar, né? Mas é uma notícia que tem uma característica interessante, também curiosa. A igreja anglicana, que é a igreja fundada na Inglaterra, dissidente da igreja católica, por Henrique VIII, né? A igreja anglicana, ela proibiu o casamento homoafetivo, mas permite a bênção. Assim, pode, mas não pode muito, é mais ou menos isso. É isso, Paulo. É isso, pode, mas não pode muito. Eu te dou só meia mão, tá, Paula? O resto da mão eu fico comigo. Eu sempre gostei muito da igreja anglicana, justamente por ela ser mais moderna que a igreja católica, digamos assim. A gente até teve um papo aqui nos bastidores, antes de começar o programa, falando sobre isso. A gente tem aqui um rapaz da técnica, que é contra o casamento na igreja, contra essa situação. E eu e a produtora também estávamos conversando que eu sou a favor. Eu não entendo por que não pode ter por que a religião não aceita essa posição, como a lei também não chama a união estável, não deixa o casamento em si, deixa só a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Eu sou hétero, qual que é a minha diferença com alguém que seja homo, demi, agora tem vários nomes, eu não vou saber todos. Nós somos iguais. Não dá pra gente diferenciar a pessoa por conta da opção sexual dela. Todos nós somos iguais. Eu não entendo por que até agora a religião, inclusive a lei, não abraçam também essa questão. Ninguém é diferente, gente, nós somos todos iguais. Muita gente brinca, vamos morrer todos e vamos todos para debaixo da terra igual. Vamos, gente, não tem diferença nenhuma. E eu acho que, de novo, a gente está sendo extremista. É o que o Paulo falou, qual é a diferença da bênção e do casamento? Tenho tantos amigos que hoje optam por não casarem dentro de igreja, porque, teoricamente, o casamento tem que acontecer dentro da igrejinha, bonitinha, e recebem bênçãos. É a mesma coisa. Por que não, gente? Nós somos iguais. Perante a lei, ninguém é diferente, perante nada. Então, por que nos hábitos e nos costumes a gente tem que ser diferente? Está na hora, tanto da legislação quanto da igreja, enfim, todos se modernizarem. Não dá para aceitar essa diferença, essa discriminação. Por que eu posso casar na igreja? A Cris, se não me engano, casou na igreja. Por que a gente é diferente? Não é todo mundo igual. Eu quando casei, fui eu que fiz questão de casar na igreja católica. Interessante, não foi a minha ex-mulher que fez questão. Agora, a Camila, eu só Cris, casei no civil. Eu casei na igreja. Eu só casei no civil. Isso foi um escândalo na época, um escândalo.
E fui eu que quis casar na igreja. Mas Só no eu nosso fui educado como escândalo. católico. Mas a Camila, Cris, ela tocou num ponto, tem esse caráter curioso da igreja anglicana, né? O casamento não pode, a bênção pode, ou seja, pode, mas não pode muito, é incoerente. Mas tem alguma coisa que eu nunca consegui entender, eu já perguntei para várias pessoas homofóbicas o que o comportamento sexual do outro interfere na sua vida. Eu não consigo Eu acho entender. que é frustração. O homofóbico, pra mim, aí tem, tá? A eu não pessoa tem que consigo, sair do nunca armário. consegui entender aí isso. tem O o homofóbico. tem um ponto que, assim, que eu... Não, aí tem. Eu acho que é para homem e mulher também serve, não importa. Não é agradável você ver ninguém se agarrando na sua frente. Então, isso é uma questão de educação. E muitos homofóbicos alegam isso. Mas, gente, eu acho que isso não pode ser eu para acho ninguém. o seguinte, eu vou falar uma coisa. A religião é uma coisa muito complicada de nós discutirmos, porque são questões milenares no seio da sociedade. Daí nós vamos estar falando de antropologia, nós estaremos falando de como o homem vê a divindade, a religião, como uma forma de você existir de maneira que traz a felicidade, traz valores para a família. Então, eu não vou discutir a questão religiosa, eu vou discutir a questão de orientação sexual. Com quem você namora não é... Gente, ninguém tem nada com isso, desculpa, ninguém tem nada com isso. O que eu faço na minha vida privada não é da sua conta. Não é da conta do prefeito, não é da conta do síndico, não é da conta do presidente da república, não é da conta do padre, não é da conta de ninguém. Eu tenho o que eu faço na minha vida privada, minha orientação sexual é única e exclusiva, uma coisa de foro íntimo. Ninguém tem que se meter na vida do outro. É disso que se trata. Essa é a minha opinião. As questões religiosas são muito complexas, porque você vai entrar no seio das famílias, do crer, de como a pessoa vê o mundo. As religiões, todas elas, têm que evoluir. Por quê? Porque estão inseridas no nosso mundo de hoje. Hoje o nosso mundo é um mundo completamente diferente. Se as religiões não evoluírem, elas vão ficar para trás. Cada vez nós iremos ver menos pessoas dentro das igrejas, menos, não importa se é a igreja católica, anglicana. Se você quer atrair fiéis, se você quer falar de valores espirituais, valores humanos, eu acho que a religião é muito importante para você falar de valores universais que nos fizeram chegar até aqui, de igualdade, de bondade, de fraternidade, de amor ao próximo. Então, a religião é muito importante, então elas têm que evoluir, porque hoje o mundo é assim, e a pessoa, como ela vive, não é da sua conta, essa é a minha opinião. Eu nunca consegui entender esse ponto, em que a sexualidade do outro Tem a ver com você. atrapalha o homofóbico. Por que ser homofóbico? É a sexualidade do outro, você exerce a sua da maneira como você quer, Exatamente. e a do outro é do outro. Não interessa, um né? ponto- Ninguém nada é um- mudar na vida do outro. Sempre foi um enigma para mim isso. Não, e a Cris falou da igualdade, né? Cadê a igualdade se você não respeita o próximo? Bom, com isso chegamos ao final da Opinião Litoral desta quinta-feira, uma opinião com uma bancada feminina, a Camila Amorim, a Cris Aragoni. A gente agradece muito a participação das duas, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde, ou na reapresentação depois da meia-noite. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira para você. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.